Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, me chamo Sudana Castro. Nesse vídeo eu quero comentar três assuntos importantes. A greve dos caminhoneiros, Eduardo Bolsonaro que votou a favor da PEC, confirmando a derrota que seu pai sofreu no plenário, e Janaína fala em relação à pessoa Bolsonaro e o governo. Vamos lá? Pois bem pessoal, ano passado tivemos uma greve dos caminhoneiros e essa greve rebalou o Brasil, parou todo, deixou todo mundo doido, gasolina subiu, faltou combustível, faltou alimento, faltou comida, faltou Viagra. Opa, Michel Temer. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para que no ano seguinte, por causa de 2019, não ficássemos, né, longe deste pesadelo. Pois bem, rapaz, em relação ao que a política de preço tinha, a Petrobras, que ela foi conforme a política aplicada por Michel Temer de reajuste dos preços conforme a variação do dólar, e para quem vocês acompanham muito bem, o dólar não abaixou na casa dos 3, ficou perto nos 4 semana passada por causa das polêmicas de Bolsonaro e Rodrigo Maia. Veja bem, no meio dessa nova paralisação dos caminhoneiros, né, o Chorão, que é o Wallace Costa, Landim, né, esse rapaz conhecido por esse nome, que é um dos líderes desse movimento, ele fala que só as medidas que a Petrobras fez agora, de reajuste a cada 15 dias nos postos BR, não será suficiente para conter a greve. Ele diz que a pressão vem entre 15 e 20 grupos, né, dentro do WhatsApp. E os estados que mais pressionam para que a paralisação seja mesmo como do ano passado são os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Houve uma convocação para o dia 30, uma paralisação de novo total. As mudanças na política de reajuste da Petrobras não vêm agradando os caminhoneiros. É uma coisa que realmente foge um pouquinho do controle do orçamento desses caminhoneiros. Bom, pois pronto pessoal, as mudanças da política de reajuste da Petrobras veio depois de uma reunião de liderança de categoria com o ministro da Casa Civil, onde se finalizou lá no dia 15. Isso não agradou ninguém. A galera foi bem taxativa e disse, ó, a Petrobras teve lucro exorbitante e não podemos pagar o diesel com petróleo. E assim, rapaz, a guerra praticamente foi lançada. Não é? Então, ou seja, o governo já enfrenta mais uma situação dessa questão da situação dos combustíveis, né? Eu espero que também consiga ir abaixar o preço da gasolina, né? Não só do diesel dessa vez não. Mas com certeza Bolsonaro ele não teve, né, Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes a mínima intenção de mudar a política de preços aplicada por Michel Temer e Bolsonaro tá dando continuidade. Acho difícil eles fazerem uma nova proposta, porque qual é o risco da Petrobras não ter lucratividade na balança, do saldo da balança de 2019 para 2020, fora toda o desencadeamento de uma nova crise que isso pode acontecer. Falando sobre questões de crise, né? Eduardo Bolsonaro vota sim e diz que a PEC do orçamento não é a derrota para o governo. Mentira. Aí o pessoal para gostar de mentir, viu, rapaz? Eu falo o seguinte, ó. Essa PEC... Isso é falta de conhecimento, né? Não, é porque é o seguinte, ó. Porque não é possível. Amor, Steph, como é que funciona? Bolsonaro, ele era a favor dessa PEC. Mas eu vou saber por que o Bolsonaro era a favor dessa PEC. Porque na época, lá para 2015, quando ela foi cogitada, quem estava governando era Dilma. E eles tinham um lema, quanto pior, melhor para nós. Não é que aquela coisa, né? A S Companhia lá no Senado, deputados, né? Eduardo Cunha e companhia também lá na Câmara. Então o Bolsonaro era a favor realmente dessa PEC. Porque ela faz com que essas verbas parlamentares que o presidente dá, principalmente na época de votações de pauta bomba ou algo que venha favorecer o presidente, como o caso do Michel Temer, que pagou aquela galera para votar a favor dele, deixa de ser uma coisa que o presidente ficaria com esse poder e caía dentro do orçamento da União, obrigatoriamente sendo repassado por isso. Então, quando o Eduardo Bolsonaro ele vem e fala que isso não foi uma derrota para o governo, ele já está mentindo para poder apaziguar, foi uma outra derrota, uma derrota gigantesca. Quer entender por quê? Ô menino para se contradizer. Um dos 453 deputados que deram voto favorável à proposta da emenda constitucional PEC 2/15, para você ver que isso é de 2015 ainda, aprovada em 2 turnos na Câmara, ela engessa a parcela maior do orçamento e torna obrigatório o pagamento de despesas hoje passíveis de adiantamento, como emendas de bancada estaduais e investimentos em obra. Pois é,
Aí o Eduardo Bolsonaro, para amenizar, para dizer que não foi uma derrota, ele vem e fala assim, ó, olha só a besteira do cara. De maneira nenhuma se trata de uma derrota do governo, mas sim de uma relação harmônica entre os poderes, afirmou Eduardo Bolsonaro. Rapaz, só se for muito doido para entender. É Paulo Guedes lá, que é o ministro deles aí, tentando cortar gastos para poder o Brasil se equilibrar, que existe um déficit gigantesco, há um juros de uma dívida fela da mãe. Aí é claro que isso ingessa, não é? Ou seja, o governo não consegue conter gastos, porque isso acaba virando uma coisa obrigatória. Em vez de ele usar esporadicamente para umas necessidades de votações de pauta-bomba, passa a ser realmente algo que vai direto, né, para os deputados federais e estaduais, para que eles possam levar aos seus respectivos estados. E ele vem falando que isso não é uma derrota, isso pega muito mal, viu? Foi uma derrota nada bonita e uma derrota grande. E completando o ciclo da crise, Janaína Pascoal em seu Twitter, rapaz, a mulher agora ficou invocada. O que é que ela lança? Se o governo não sair de 64, o Brasil está fadado ao fracasso de Janaína. E a Janaína, olha só, quem conhece a figura da Janaína? Pessoal, a Janaína Pascoal, ela era uma pessoa que ela deu um início ao impeachment. E de hipótese alguma, Janaína, né, tinha a ideologia de Bolsonaro, de apoiar Bolsonaro. Ela poderia ter apoiado qualquer um, desde quando que essa pessoa não fosse ligada aos movimentos de esquerda. Beleza. A única opção que é Janaína. Aproveitar um grande que ela nem quis ser vice do cara, né? Foi disputar para deputada estadual. Ela, eu acho ela um pouco louca, mas todo sábio tem um pouco de loucura e todo louco tem um pouco, né, de sábio. E a gente entende que ela é uma pessoa que ela tem um alto grau de conhecimento, bem diferente do Bolsonaro, que não tem nem uma porra de conhecimento. Ou seja, é uma pessoa, né, dotada de saber. Claro que por mais das loucuras pirotecas dela, que ela fez no processo do impeachment, a gente não poderia tirar a credibilidade dela como a profissional que ela é e o fato dela, né, ser professora de direito e ter como seu mentor o Reale Júnior, também outro advogado muito gabaritado. Então, o que ela faz? Quando ela vem dizer assim que Bolsonaro precisa sair de 64 foi um outro período, era um outro século, era uma outra pegada, outra dinâmica. Aí você querer trazer o passado para o presente, vai fracassar o governo. São épocas diferentes, com metodologias diferentes, com economias diferentes. Naquela época o mundo nem ouvia a palavra globalizado, entendeu? As fronteiras eram gigantescas mesmo. Então, eu concordo em muitos pontos que a Janaína Pascoal fala mesmo. E ela diz assim, ó, é preciso dar um passo adiante. Se o governo e seus apoiadores não saírem de 64, não pararem de se pautar pelos que fez, falou o que fala o pessoal do PT, o país estará fadado ao fracasso, todos perderemos. A derrota que o governo teve no Congresso, ela admite que na votação de ontem, que Eduardo disse que não foi uma derrota, Janaína Pascoal vem salientando que realmente foi uma derrota. Então ela diz que a derrota que o governo teve no Congresso ontem é perigosíssima. Não é possível que o presidente não perceba que não dá para governar com a cabeça em 64. Podem atacar, podem xingar, podem dizer que eu estou criticando o presidente, etc, etc, etc. A mulher foi invocada mesmo. Então, ou seja, eu noto que as pessoas quando apoiam a ideia de Bolsonaro, porque assim, tem muitas pessoas que não querem se envolver com política, ficam sendo quadradinho. E pessoas como eu, que estão aqui nas redes sociais, falando, criticando sobre posições políticas, independente se é direita, esquerda ou centro, elas acabam sofrendo ataque das chamadas milícias digitais, que são aqueles, né, vou nem dizer eleitores não, são aqueles fãs fervorosos, psicopatas, daquele político que vem agredir. Então Janaína Pascoal, já sabendo que isso ia acontecer, ela vem e já vem ela se defendendo. Pode falar, pode criticar, pode dizer alguma coisa. Eu estou criticando o presidente, ponto. Se você é uma pessoa pública e você não está preparada para ouvir críticas, se você não prepara a sua base para ouvir crítica, então você não deveria ser uma pessoa pública. A pessoa pública vive de críticas, porque você não vai conseguir agradar nem gregos e nem troianos. E no caso a Janaína Pascoal, ela vem dizendo assim, ó, eu venho para desagradar gregos e troianos e insiste para que deixe 64 e 64. É a mulher invocada.
Eu só estou sendo fiel ao que disse a ele. Meu compromisso é com o Brasil. Pelo Brasil, eu quero que o presidente seja bem sucedido. Ele vai precisar mudar a mentalidade. E creiam, não estou falando de aceitar qualquer tipo de ilícito. Aí de novo ela fala mais embaixo. Não estou falando em abandono de convicções. Estou falando sobre a necessidade de entender que ser presidente é muito diferente de ser deputado. De ser deputado temático, com todo respeito aos parlamentares que se limitam a um único tema. Bom pessoal, o que é que vocês entendem sobre a fala da Janaína Pascoal? Ela diz o seguinte: realmente Bolsonaro ele é um deputado de um tema só, ele é muito temático, ele se agarra em um tema e naquele tema e pronto, né? Fica perdido no vácuo. A única coisa que ele tem, que é a reforma da Previdência, é uma reforma do Temer. Ele está dando continuidade. O governo Temer não tinha força para aprovar, ele pega e vai dar continuidade. E pronto. Se ele não aprovar a reforma, adeus governo. Essa é a verdade. Porque não é a população que vai para a rua. Porque na verdade a população não sabe nem o que é o impacto que uma reforma, pronto, feita ou não, causará em suas vidas. Mas o empresariado do Brasil, os grupos empresariais, entendeu? Esse sim que vai pegar ele. É esse que vai ter um probleminha aí. Porque aqui nenhum investidor, nenhum empresário vai perder dinheiro. E a reforma da Previdência, ela pode causar um colapso financeiro no Brasil? Não. Amanhã ou depois, mas isso é por anos. E não é anos tão longe não. Em 3 anos no máximo já começa a ter os efeitos de uma reforma não aprovada. Bom pessoal, no mais eu me despeço por aqui e a gente vai aguardar novas notícias. Valeu, um abraço.